Boa noite, igreja. Obrigado, pastor, pelo convite, né? Como o Douglas estava falando ontem, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que não é o meu dom, né? Tenho facilidade para, na rua, abordar as pessoas e falar, mas aqui em cima é diferente. E quando eu olhei no meu celular, que eu vi o convite, né? O irmão aceita o desafio de estar trazendo um devocional aqui. Irmãos, meu coração veio aqui na barriga. Nossa, não é fácil, né? E eu não aceitei de pronto, cara, orei, né? E eu coloquei para mim uma coisa na minha vida, né? Quanto tempo eu fiquei parado, né? Assim, sentado, salvo e sossegado, né? Então eu coloquei para minha vida que quando aparecessem os desafios, né, eu iria aceitar, né? Desde que não atrapalhasse questão de trabalho ou família, né? E eu coloquei isso porque é importante, né? O quanto faz bem a gente se envolver na obra do Senhor, faz muito bem. É como se a gente fosse para uma academia. Você vai para a academia uma vez por semana, né? O resultado não é tão bom. Mas quando você vai 4, 5 vezes para a academia, você vai ver a diferença, o quão bem vai fazer para o seu corpo, né? E a obra do Senhor, eu penso que é dessa forma. Quanto mais você se envolver, né, vai fazer um bem para a sua vida espiritual, vida familiar, né? Então eu coloquei isso para a minha vida, né? E eu aconselho que os irmãos façam também, porque é muito bom, né? Eu aceitei o convite no dia seguinte, né? Mas daquele jeito, né? Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita, me abençoa, né? E eu não tinha prestado atenção na programação da semana. Era semana de oração presencial. Eu achava que era virtual. Então, para mim, virtualmente, levar uma mensagem seria mais fácil, né, do que estar aqui. Então, eu fui pego de surpresa, né? Mas o Senhor, Ele usa a gente onde Ele quer, né? No momento que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, eu agradeço a Deus pelo convite. E eu prestei atenção na segunda-feira, o pastor comentou sobre a primeira semana de reunião, né, que a possibilidade de ter outras, né, seria muito grande, né, quer dizer, vai ter outras oportunidades. E eu entendo que isso é verdade, irmãos. Quando a gente busca mais ao Senhor, né, quando a gente ora, quando a gente prega a palavra do Senhor, vive em comunhão, eu acho que o desejo do nosso coração vai aumentando, né? E quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais a gente quer estar com Ele, né? Então, quanto mais a gente buscar o Senhor, a gente vai ter essa necessidade de orar, né? Então, quero trazer para os irmãos falar sobre a perseverança, né? Não o segredo, irmãos, assim que eu falo. A gente vem para a igreja e tudo, mas o que é o importante disso tudo? A perseverança, né? O Senhor ele se agrada, né? O Senhor se agrada quando a gente persevera, quando a gente busca. Não é o começo nem o depois. Não é o resultado final. Eu acredito que não seja o resultado final, mas quando você tem uma dificuldade, aí você vem e ora, você vem e busca o Senhor, eu acho que é isso que agrada ao Senhor. Não é o final, não é o resultado. Porque a gente não tem garantia do resultado, se vai ser sim ou não, né? A gente vem e persevera, e isso o Senhor se agrada, irmãos. Então, a gente vai falar um pouco aqui, percorrer aqui, sobre a questão da perseverança, né? Eu vou começar falando aqui sobre José. Eu creio que todos os irmãos já conhecem a vida de José do Egito, né? José, um dos filhos de Jacó, tinha sonhos especiais, né? Revelações, mas não sabia que eles o levariam a passar por tantos problemas. Seus próprios irmãos o traíram e venderam como escravo. Mesmo longe de casa, ele continuou a seguir a Deus, mesmo quando injustamente foi preso. José não perdeu a sua fé, né? José perseverou, né? Quando ele interpretou o sonho de Faraó, foi promovido a governador. Quando a fome chegou à terra, sua família veio para o Egito ao encontro de José. Agora José era governante poderoso. Todos os desafios que José enfrentou fizeram parte do plano de Deus para salvá-los da fome. O sonho fez sentido e todo o sofrimento contribuiu para o grande livramento de Deus para o povo, né? Então José perseverou. A gente aprende aqui que José ele perseverou, né? Em meio à injustiça, e ele foi um homem rejeitado, né? Então qual é a atitude nossa quando nós somos rejeitados? A gente desanima, a gente fica triste, a gente
deixa de fazer o que era para fazer. Não, a gente tem que perseverar assim como José. Né? José é uma grande referência para nossas vidas. Tá? Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai maravilhoso, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir, Pai, e poder conhecer a Tua palavra e buscá-lo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor venha abençoar cada vida aqui presente, ó Deus, e que possamos, Pai, levar conosco, Pai, esse sentimento de perseverança, Pai, porque é isso que agrada ao Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar também, irmão, sobre a vida de Paulo, né? Paulo é uma referência incrível para nossas vidas, né? O apóstolo Paulo foi um missionário incansável. Em meio à dor e às perseguições, o apóstolo se manteve firme, proclamando o evangelho de Cristo. Nem as prisões, os naufrágios foram capazes de impedi-lo. O resultado da sua perseverança está provado em mais de um terço do Novo Testamento, o qual ele escreveu. Paulo persistia em Cristo, o seu alvo, e aconselhava as igrejas a prosseguirem da mesma forma. Eram tempos difíceis, mas a perseverança da igreja fez com que o evangelho se expandisse nos 4 cantos da terra. Né? Então, a perseverança de Paulo fez com que o evangelho, né, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, né, fez com que o evangelho chegasse até nós. Enquanto a gente, será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo que eles, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã e o evangelho precisa ser pregado, né? A nossa igreja vive aqui hoje a preço de sangue, né? Quantos que não foram crucificados, decapitados, né? Então, se a gente tem a salvação hoje, foi porque alguém deu sangue, deu sua vida lá atrás. E a gente não precisa dar a nossa vida, né? Como eles fizeram com a morte, mas eles se dispôs a pregar a palavra. Se a gente se dispor a pregar a palavra de Deus, a gente pode chegar longe, irmãos. Né? O que falar de Jó? Jó era um homem cuja vida era repleta de bênçãos e prosperidade. Um dia, uma série de tragédias assolou a sua vida. Seus filhos foram tirados, sua riqueza desapareceu, sua saúde acabou. Apesar de todas essas provações, Jó permaneceu firme, buscando entender o propósito por trás das suas tribulações. Então, o Senhor, através das nossas tribulações, Deus tem um propósito para todos nós. Nós precisamos compreender. Deus se revelou a Jó, mostrando-lhe sua grandiosidade e sabedoria, que para nós é incompreensível, irmãos. Depois dessa experiência, Deus restaurou a vida de Jó, dobrando sua riqueza e abençoando-o com uma nova família. Assim, Jó aprendeu que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a confiança em Deus são um verdadeiro tesouro. O que podemos aprender com a perseverança de Jó? Mesmo em desespero, Jó confiou em Deus. Ele permaneceu fiel, mesmo perdendo tudo. Deus honrou sua perseverança, restaurando-lhe abundantemente. A história de Jó, irmãos, ela é incrível e inspiradora, né? Lá em Jó 1:10, tá assim, ó. Deus pergunta para Satanás, né? Como que está meu servo Jó? E Satanás diz o que para Deus? Que Jó, né? Deus falou que Jó era um servo obediente, fiel, íntegro. E Satanás falou: acaso não o cercaste de bens, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí no versículo 12, no versículo 11, né? Não, continuando no 11 agora. Aí Satanás diz a Deus: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus, do Senhor. Eu acredito que nesse momento Satanás saiu tão feliz, irmãos, né? Porque Jó era dele, né? Então ele podia fazer com Jó o que quisesse, né? Aí você pensa na felicidade de Satanás para destruir uma vida, né? E foi o que ele fez, né? Ele matou todos os 10 filhos de Jó, né?
destruiu, Jó perdeu todos os seus bens, tudo, perdeu tudo. Então Jó não tinha mais nada, né? E alguém que podia abençoar Jó, que fortalecer ele, seria a esposa dele, né? E o que ela disse para ele, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Então, talvez é aí o momento que as pessoas usam aquela frase, né? Jó foi muito paciente, né? Jó é o homem da paciência, né? Porque eu acho que ele teve muita paciência com a esposa dele, porque depois disso, né, teve 10 filhos com a própria esposa, né? Então, nesse momento, ele teve que ter paciência. Mas voltando aqui, irmãos, não foi fácil para Jó, né? Mesmo depois que o Senhor recuperou todos os bens dele, né? Os seus 10 filhos, eu tenho certeza que ele pensava nos outros filhos, né? Os outros 10 que ele tinha perdido e tudo isso, mas o Senhor honrou Jó, né? E aqui no versículo 20 diz assim, irmão, depois que Jó perdeu tudo, ó, diz assim, ó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E eu chamo os irmãos para essa última palavra aqui, ó, e adorou a Deus, né? Irmão, Jó perdeu tudo, né? Perdeu tudo, ele não tinha nada, e ele fez o quê? Adorou a Deus, irmãos. Ele adorou a Deus. É incrível como a gente faz isso quando acontece alguma coisa. Em que momento da nossa vida a gente vai e adora a Deus com uma tragédia dessa na vida da pessoa, né? E Jó mostrou isso, né? E disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, no 22, no versículo 22 está assim: "Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma." Né? Jó perseverou. E aqui no versículo... Eu estava voltando aqui, irmãos, para Jó 1:10. Quero dizer uma coisa para os irmãos, que vocês são muito abençoados por Deus. Não tenha dúvida, né? Porque Deus colocou Jó nas mãos, né, de Satanás. Tirou a proteção de Jó. Depois deu a Jó para Satanás tocar na carne dele, né? Então, irmãos, ergam as mãos para os céus e agradeçam a Deus, porque Deus não tirou a sua proteção, senão você não estaria aqui, né? Você estaria aí sem nada, né? Doente, enfermo, sem nada. Essa é a prova, uma das grandes provas que Deus está com você, né? Porque Deus tirou toda a proteção de Jó, entregou Jó na mão de Satanás, e Satanás destruiu. Se Deus tirar a proteção sua, irmãos, né? Quem somos nós? Nós já não somos nada, né? Nesse mundo, nós somos pó. E se Deus tirar a proteção que nós temos, irmão, nós sair desse portão aqui, a gente já era, irmãos, né? Acabou tudo, acabou sua família, acabou tudo. Satanás, ele vem para destruir. Então, irmãos, creia que o Senhor está abençoando a sua vida todos os dias, tá? Continua firme. E eu queria falar aqui, irmãos, já para perto de encerrar, a parábola da viúva e do juiz iníquo, né? Fica em Lucas 18, de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando. Continuamente, irmãos. Ela perseverava sempre, né, indo a esse juiz e suplicando a ele: faze-me justiça. E dizia ela: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, esse juiz recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuar fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Então, essa parábola da viúva, a gente pode tirar proveito aqui, vendo que ela é uma pessoa que perseverava, né? Ali constantemente, estava ali, né? Enchendo o saco do juiz, né? Falando, ó, resolve a minha causa, julga a minha causa. E assim a gente tem que estar orando ao Senhor, não enchendo o saco do Senhor, é claro. Mas orando, pedindo a Deus, né? Ali, persistindo, irmãos. Aí a gente aprende que a parábola da viúva e do juiz iníquo, encontrada em Lucas, é uma lição ensinada por Jesus sobre a importância da persistência na oração e a confiança na justiça de Deus. Então, irmãos, nós temos que persistir, que perseverar, né? Só de vocês estarem aqui, ó, segunda, terça, quarta, né? O Senhor se agrada disso, né? Porque não é o antes nem o depois, é o agora, é o que vocês estão buscando, isso que agrada ao Senhor, né? E então, meu conselho é que vocês perseverem. Quando eu era da outra igreja, né, eu sempre orava por um amigo meu, o Anderson, né? Talvez alguns aqui conheçam, ele lá do Cipó. Então eu orava muito por ele, falava de Cristo para ele, eu trabalhava com ele. E ele é um cara assim excepcional, um cara que se eu precisar dele agora, ele vem. Se eu ligar para ele agora, precisa disso, precisa daquilo, ele vem, né? É um cara que eu cultivei uma amizade muito grande. Então eu falei muito de Cristo para ele. Só que eu falava com ele com muita liberdade. Mas certa vez eu cheguei para ele e falei, Anderson, Jesus está voltando, cara. Você precisa, né, se consertar com o Senhor, tal. Jesus está voltando? Então, se ele estiver voltando, fala para ele vir armado, né? Ele era muito brincalhão, né? Ele fala, fala para ele vir armado, né? Mas tudo bem. Aí, quando a pessoa começa a brincar muito assim, de Deus, o que a gente tem que fazer? Tem que só orar, né? Não, assim, ficar muito com a pessoa. Quando a pessoa brinca muito com a palavra de Deus, a gente tem que dar um tempo ali. A pessoa tem que perceber que algo está acontecendo, né? Então, eu me afastei um pouco dele, né? Meus amigos falavam, João, desiste do Anderson, ele não tem mais jeito, não. Né? Esquece, né? E eu falei, vou dar um tempo do Anderson, tudo. Mas depois eu parei para pensar, irmãos. Eu falei, não vou desistir, não, cara. Que amigo é esse que eu tenho e vou desistir dele, né? Então, continuei orando, ia na casa dele, né? E continuei falando para ele. Certo dia, ele falou, João, eu vou lá na sua igreja. Aí ele foi para a igreja, irmãos. Ali a palavra foi pregada, né? Ele estava ali do meu lado, atento à palavra de Deus, né? Aí o pastor fez o apelo, ele levantou a mão, né? Aí ele aceitou Cristo. Aquele homem chorava, irmãos, mas chorava, né? Parecia uma criança. Aí lá fora, na hora da ceia, ele falou, João, eu nunca mais vou largar de Deus, vou seguir a Deus, né? É isso que eu quero para a minha vida, né? Hoje ele não vai para a igreja, né? Mas ele ouviu a palavra, né? Ele aceitou Cristo, né? Deus sabe a decisão dele se foi verdadeira ou não. Então, o conselho que eu deixo para os irmãos é persistam, né? Não desistam, né? Eu não desisti do Anderson, né? Até hoje eu não desisto dele, eu sempre falo com ele, né? Então é isso, irmãos. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é isso aí. Persistam, né? Confia que o Senhor pode fazer. Amém? Obrigado, meu irmão.